Hoje a gente está recebendo o Robson Cruz, ele é psicólogo e é pesquisador também, está fazendo o pós-doc dele agora na PUC de São Paulo, né, Robson? Ele é especialista, é especializado na área de sobre no assunto bloqueio da escrita e tem pesquisado há algum tempo sobre esse assunto e também encampando essa área mais abrangente da vida na pós-graduação. O Robson chegou pra gente aqui através do Ciro, que é aluno do ano passado. Turma do Ciro? 2016. Ciro, do mestrado de 2016, que conhecia ele, fez graduação com ele, né? Ciro também é psicólogo. E diante das discussões, ele nos passou o contato e aí eu pude fazer o intermédio desse nosso interesse com o Robson. Ele já deu várias palestras aqui na universidade, em outros programas, e agora a gente tem a oportunidade de fazer essa conversa com ele. Ele vai falar um pouquinho pra gente, mais ou menos uma hora e pouquinho, e depois a gente abre para o debate, ok? Então, obrigada, Robson. Seja bem-vindo. Boa tarde, gente. Boa tarde. Queria agradecer a Janine, né, pelo convite e dizer que esse é um trabalho que eu estou desenvolvendo talvez desde o primeiro dia que eu botei o pé na universidade. Só que eu fui tomar consciência que eu estava fazendo ele mais para frente, um pouquinho na iniciação científica. Desde a minha iniciação científica, eu estudo o cotidiano da vida acadêmica. Então, meu projeto de iniciação científica foi cotidiano da vida acadêmica. Meu mestrado foi um trabalho sobre organização social, psicossocial de uma comunidade científica, e no doutorado foi de outra. E esse trabalho aqui, assim, eu vou tentar apresentar ele de duas formas. Primeiro, é da maneira mais informal possível, porque eu estou escrevendo esse trabalho todo em primeira pessoa. Isso, vou até discutir isso aqui em termos do efeito disso na escrita. Isso para mim não é uma questão problemática, tá? Segundo, é que discutir essa temática da escrita na pós-graduação, o meu objetivo de discutir ela cada vez menos é a preocupação com a escrita em si, mas é pensar como a escrita pode ser um mediador, um fenômeno psicossocial para eu tentar compreender questões mais amplas da organização social da ciência, tá? Então, mas ao mesmo tempo eu sou psicólogo clínico, também vai aparecer essa parte aqui no meu trabalho, e eu trabalho desde 2009, atendendo principalmente no meu consultório, e não foi entre aspas acidental, vou esclarecer isso aqui. 90% das pessoas que eu atendi entre 2009 até hoje são alunos de mestrado, doutorado e professores universitários. Então meio que a coisa foi, vamos dizer, se agrupando, e eu acabei, tanto na minha parte na área de pesquisa, né, de campo e tudo, quanto no meu trabalho clínico, meu campo é a universidade, tá? Mesmo meu trabalho clínico. Segunda coisa, debater esse tema, a Janine falou, né, eu já dei um curso na fisioterapia, né, na Escola de Educação Física, aqui na psicologia, na ciência da informação, na FAI, e assim, um fenômeno recorrente é debater essa questão sempre evoca um problema, que às vezes eu tenho que lidar com ele, que é a gente quer achar o culpado do porquê que a gente está com os problemas. E isso é muito justo. Mas parece que a temática é complexa demais para a gente tratar ela num polo ou no outro. E o polo outro que eu estou chamando aqui é aluno ou professor. Eu acho que a complexidade é muito grande por uma questão, inclusive, pouco debatida. As pesquisas sobre vida acadêmica param, em geral, no doutorando. Principalmente as pesquisas sobre sofrimento mental na universidade, elas vão na graduação, no mestrado, no doutorado e param por aí. O que significa, e é um clichê psicológico muito fácil a gente pensar, é que onde há silêncio, quanto maior o silêncio, maior o sofrimento. Então talvez no âmbito da vida dos professores o sofrimento ainda seja maior do que nas camadas aí intermediárias para o acesso à carreira acadêmica, tá? Mas então é isso, tá? Minha formação, a Janine falou, né? Eu sou psicólogo de formação na PUC aqui de Minas, mestrado, doutorado aqui na psicologia aqui do UFMG, e estou fazendo meu pós-doc na PUC de São Paulo com o financiamento da FAPESP, com esse tema já, e um braço dessa pesquisa também são um trabalho sobre histórias de vida de cientistas da Humanas, na PUC de São Paulo com o financiamento da FAPESP, tá? Então, eu começo essa apresentação de hoje
fazendo uma pergunta que ela parece só, eu prometo que ela parece, vou tentar provar ao longo da apresentação que ela não é, parece uma pergunta de autoajuda, mas não é, tá? E a pergunta é uma pergunta que todo mundo vai ter uma resposta automática para ela, só que eu vou pedir para vocês segurarem ela em uns 5 minutinhos. A pergunta é simples: o que é pior? Ter um câncer ou saber que você não sabe escrever? E aí, pra gente tentar, sei que todo mundo já quase respondeu automaticamente aí, mas vamos guardar a pergunta um pouquinho, a resposta. Vou apresentar duas cenas supostamente aí, né, 2 cenas imaginárias, fictícias, e depois a gente tenta responder ela de novo, tá ok? A primeira cena é uma pessoa, aí você pode pensar até você como sujeito ou sujeita ali do episódio, recebendo numa segunda-feira de manhã o diagnóstico que você tem um câncer. E como é que essa cena se dá? Então você vai para o consultório, você vai no endocrinologista que está te atendendo já há alguns anos, você tem uma certa intimidade com ele, tem uns 5, 6 anos ali que você está tratando com ele, e na semana anterior você teve que fazer uma biópsia a pedido dele. Você vai no consultório levar o exame e conversar com o médico. Então você está lá na porta do consultório, sentado na recepção, chega um médico, te recepciona, seu primeiro cliente dele do dia, te recepciona ali calorosamente, o que não é muito comum entre os médicos, te chama para o consultório com um sorriso muito grande na cara, e você senta na frente dele e ele te fala: fulano, não tenho uma notícia boa para te dar não, você tem um câncer. Mas espera aí, ninguém nunca morreu desse câncer. Eu trato esse câncer tem 15 anos, você não vai morrer. Olha aqui, você que é acadêmico, tem uma meta-análise aqui de 1.200 artigos sobre esse problema, ninguém morre. Então assim, semana que vem, se você quiser fazer a cirurgia para a gente já retirar esse tumor, a gente retira, e no outro dia você já vai estar escrevendo sua tese de dissertação de novo. Só isso. Acabou a cena. E aí você sai meio atordoado do consultório, sem saber direito o que aconteceu. Você não sabe se você está triste, você não sabe se você está um pouquinho feliz, você não entendeu direito ainda. Só que no caminho para casa, você recebe um e-mail. É a cena número 2. Você recebe um e-mail. Nesse e-mail é o seu orientador ou orientadora, e você já recebe aquele, você já sente algo estranho, ruim na hora que você vê o e-mail, porque o e-mail só está escrito urgente. Você vê o e-mail, não abre ele automaticamente, como é muito comum com os e-mails que a gente recebe dos orientadores, a gente vai se preparando para... Passa meia hora dentro do ônibus, você decide abrir o e-mail. No e-mail só simplesmente está escrito a seguinte mensagem: fulano ou fulana, preciso conversar urgentemente com você após a abertura do congresso hoje à tarde. Ponto. Não tem nem atenciosamente tem. Ponto. E aquilo ali começa a te incomodar de tal forma que inclusive você esquece que você acabou de receber um diagnóstico de câncer. Você vai para casa, um tanto apreensivo, e vai para o congresso. Após a abertura do congresso, seu orientador te chama numa salinha no canto, onde dá para você ver todo mundo ali, as referências bibliográficas passando do congresso. Ele senta do seu lado e fala: fulano, fulana, com a mão no seu joelho, tem uma coisa muito grave para te falar, porque eu acabei de ler o seu projeto de qualificação. Você não sabe escrever. Eu acho que você tem que resolver isso. Acabou a conversa. Volto à pergunta: qual notícia produziu mais impacto nesse sujeito imaginário? A notícia de que ele não sabia escrever ou a notícia de que ele tinha um câncer? Independente da resposta de vocês, eu tenho uma resposta: não saber escrever. E essa situação aconteceu e foi comigo no mesmo dia. A questão é, por que uma notícia de que você não sabe escrever? Supostamente você não sabe escrever, né? Porque é impossível você ter chegado sem saber escrever no doutorado. Por que essa notícia teve a capacidade de me produzir mais impacto psicológico do que a notícia de que eu tinha um câncer? Em grande medida, essa apresentação é uma tentativa de responder isso. Né?
Um argumento que eu vou defender aqui, vão ser dois, mas o primeiro é que entre o ato de pensar em escrever e escrever em si, sabe, aquela situação quando você está numa mesa sentado do seu escritório ou da biblioteca e você fala, hoje eu vou escrever meu projeto, e não sai. Aí você vai pro Facebook ou não consegue, ou começa a se sentir mal, tem taquicardia. Meu argumento é que nesse espaço que é psicológico, temporal e físico, há um universo psicossocial absurdamente silenciado que impede a gente de escrever. Não é um simples ato psicológico de desejo, ou querer, ou vontade, que está me impedindo de escrever. Há um universo por trás disso, absurdamente silenciado, no contexto brasileiro, que afeta a nossa capacidade de escrever. Tá? Então, o caminho da pesquisa, e aí eu vou aproveitar, como todo mundo aqui, a maioria é estudante de pós-graduação, vou tentar apresentar um pouco também o caminho dessa pesquisa. O meu trabalho aqui vai ser panorâmico, tá, gente? Eu vou estar apresentando um panorama mais geral desse trabalho, até porque uma das funções desse trabalho é dizer o seguinte: tem jeito, tem possibilidades de lidar com os problemas da escrita que a gente não está discutindo. São possibilidades individuais e grupais, e tem elementos críticos da organização social para se pensar dentro disso. Tá? Então, o caminho da pesquisa é que a minha trajetória é de estudo da vida acadêmica desde a graduação, é o que eu já falei um pouco. O fenômeno da decadência no doutorado, então, a minha escrita piorou muito no doutorado, eu entrei em doutorado em 2009 aqui. E não só a minha escrita, é da minha turma inteira de doutorado. E aqui tem um elemento muito interessante sobre a literatura sobre escrita acadêmica. O doutorado não melhora a sua escrita. A tendência é que você piore a sua escrita à medida que você avança na carreira acadêmica. Há um esforço tremendo para isso não acontecer. E a gente tem a ideia de que a nossa escrita vai melhorar à medida. Sim, tem uma tendência a melhorar, mas tem uma tendência, vamos dizer, de no mínimo 50% da sua escrita piorar à medida que você avança na carreira acadêmica. E não é piorar no sentido da capacidade de escrever, é do sentimento envolvido na escrita. O prazer vai cada vez diminuindo mais à medida que você avança na carreira acadêmica. Tá? Quem está falando isso são as revisões da literatura sobre o tema. Então, na minha turma de doutorado isso aparece, e aí é o muro das lamentações, né? O doutorado, a gente coloca culpa em tudo, a gente fica todo dia procurando culpado para tudo, etc. E aí, no contexto da minha turma, a gente criou uma disciplina informal. Eu comecei a tentar estudar o tema sobre escrita, porque minha escrita decaiu de um nível muito absurdo. Eu tinha acabado de conseguir publicar um artigo numa revista importante da minha área, do mestrado, e minha escrita piorou muito. Esse episódio, né, que eu contei, porque de fato minha escrita tinha piorado muito. E ela tinha piorado a nível de distúrbio da escrita. Então, por exemplo, eu lembro de num projeto de qualificação, esse que o meu co-orientador recebeu, ele sabe, né? Já apresentei essa apresentação para ele. A minha escrita tinha decaído a um nível de distúrbio da escrita, ou seja, eu escrevia frases incompletas e não lia elas como se elas estivessem completas, e etc. E isso foi derivado de um trauma muito específico, de um parecer, de um retorno público do meu trabalho, que a gente também vai pensar aqui como aluno de pós-graduação lida com crítica, né? A gente lida com crítica como se fosse punição, e os efeitos disso na escrita. Então, na turma de doutorado, o que eu fiz? Eu montei literalmente uma disciplina que era um grupo de encontro de quinzenalmente durante 2 semestres na casa de algum amigo. E a gente criou um grupo de ajuda ali para discutir escrita. E nesse processo eu descubro que a literatura brasileira era muito ruim, etc, etc. Não tem literatura brasileira sobre os aspectos psicológicos da escrita no âmbito da universidade, tá? Tem pouquíssimos. E aí eu começo o trabalho a partir daí. Então minha turma de doutorado teve demanda e o trabalho clínico. Com isso, começou a acontecer um fenômeno. Eu tenho formação clínica da graduação, fiz estágio depois formado, mas no mestrado eu tinha abandonado a clínica e no começo do doutorado também não estava atendendo. As pessoas começaram a me ligar, pessoas que eu não conhecia. Ah, Robson, tô sabendo que você atende aluno de mestrado e doutorado? Eu falei, não atendo.
quem te falou isso? Ah, chegou em mim, mas se você quiser encontrar para conversar, eu encontrava com as pessoas informalmente, passava literatura, e aí na hora que eu assustei eu voltei para a clínica. Né? E aí, assim, esse trabalho aqui vai aparecer parte já da pesquisa. Na minha pesquisa eu faço análise de 57 atendimentos com alunos de mestrado e doutorado de 2009 até aqui, tá? Então são por volta de 150 gravações de sessões com 57 pessoas. Aqui eu vou mostrar só pinceladas disso porque não dá tempo, tá? Eu vou apresentar de maneira bem introdutória. Então, como eu falei, tenho dois argumentos nessa apresentação. O primeiro é que entre o ato de pensar e escrever concretamente a um universo psicossocial silenciado. E o segundo, que é um argumento bem em construção, que é o que mais me interessa, é o seguinte: é que as ciências humanas e sociais, nós, cientistas humanos e sociais, reproduzimos premissas extremamente essencialistas e naturalizantes quando a gente vai lidar com o nosso próprio processo de escrita. O que isso quer dizer? Que apesar de todo o nosso viés de crítica social, quando a gente lida com o processo de escrita, a gente recorre a entidades psicológicas individualistas e a estados mentais que não explicam nada, como habilidade, dom e daí por diante. Nesse sentido, mostra que isso que a gente gosta tanto de decantar, que a gente é reflexivo, parece que tem um limite no âmbito da escrita e no âmbito da organização social da ciência. Então, assim, as minhas duas pesquisas de mestrado e doutorado são no âmbito da sociologia e psicologia da ciência, e é impressionante como a sociologia da ciência, a história da ciência, ela estuda física, química, biologia, matemática. A gente não se estuda enquanto organização social, ou se estuda muito pouco, talvez pelo pressuposto bem sintomático de que a gente tem certeza que a gente é muito autocrítico. E minha pesquisa eu vou lidar com certa demonstração de que quando a gente fala da escrita na pós-graduação, principalmente nas humanas, a gente cai numa cilada. Não por acaso, os alunos que a gente gosta tanto de chamar de duros, né, das áreas duras, matemática, química, física, sofrem menos com o processo de escrita que a gente. Porque eles lidam com a escrita como um processo coletivo e artesanal, e eles esperam que os trabalhos deles de antemão vão ser rejeitados do que a gente. A gente tem uma relação com a escrita de uma identidade muito grande, o que faz sentido tendo em vista o conteúdo do que a gente estuda. Mas tem algo aí de problemático que eu vou tentar discutir aqui também. Okay? Então, o objetivo da apresentação é debater esse silêncio, tá? Dos aspectos psicológicos, psicopatológicos aí. Isso que eu acabei de falar sobre o silêncio, né, entre o ato de escrever e escrever em si. A minha apresentação ela vai de um elemento mais geral, mais psicossocial, para aspectos bem individuais. Eu vou apresentar um exemplo de intervenção que eu uso. Um só. Eu tô acabando o esboço de um livrinho com 50 tipos de estratégias psicológicas aí para tentar lidar com os problemas da escrita. Vou apresentar um no final, que é mais representativo. Essa apresentação não é sobre regras e estilo, embora é algo bem interessante, mas não é sobre regras formais. Por dois motivos. Porque, primeiro, a literatura está cheia disso, inclusive nacional. Segundo motivo, o excesso de foco nas regras formais é um dos problemas da escrita e do ensino de metodologia na universidade. Porque grande parte, e a gente só sabe disso depois que a gente faz uma pesquisa, né? Quando a gente acaba uma pesquisa, a gente tem certeza de uma coisa: 90% dela não está no texto que vai ser avaliado. Pesquisa é um processo muito tácito e informal. A escrita também. Então, nesse sentido, o foco na formalidade é um problema. E qual que é o problema desse foco? Todo mundo aqui já deve ter sofrido, se não só eu sofri, o fato de saber das regras da escrita, mas não conseguir escrever. O que significa que dominar regras formais da escrita não é suficiente para conseguir escrever. E mais do que isso, né? Psicologia da escrita e teoria da composição mostra pra gente que pessoas que dominam muito bem regras formais da escrita não necessariamente vão sofrer menos do que quem não domina.
podem sofrer mais e podem escrever pior em termos de criação, porque elas estão muito sob controle de regras. Okay? Como é que eu tenho feito essa pesquisa? Então, para vocês terem uma ideia, eu não vou descrever a metodologia toda, vou apresentar em termos mais gerais. Tá? Literatura especializada, psicologia, literatura, crítica literária, história e sociologia da escrita. Fontes, ficção e colunas de jornais. O que eu estou chamando de ficção e colunas de jornais? Eu selecionei 100 livros de literatura onde problemas da escrita aparecem com algum personagem ficcional. Exemplo, lá, Rubem Fonseca tem vários livros onde vai ter um autor ali lutando para escrever. Separei 100 livros que tem esse tipo de personagem, tá ok? Colunas de jornais que tratam disso, então, por exemplo, The Guardian, há mais de 5 anos, tem uma coluna diária sobre o meu dia como escritor, que são relatos biográficos de escritores, como eles escrevem. Estou fazendo análise para ver como eles lidam com o tempo, com crítica, com rejeição e etc. Biografias e autobiografias, principalmente de cientistas humanos, tá ok? Minha autobiografia, eu faço um esforço autoetnográfico, porque eu trabalho com um diário, eu tenho um diário da minha vida acadêmica desde o mestrado. Então eu incluo ele na pesquisa e eu analiso ele, categorizo ele junto com o outro material. E a análise de intervenções e relato de atendimentos clínicos individuais e grupais no consultório e no trabalho que eu estou fazendo na PUC São Paulo. Tudo isso aqui vai aparecer rapidamente na minha apresentação. Okay? Um dos aspectos iniciais, de quando eu estou principalmente fazendo esse trabalho em grupo, como uma disciplina ou como um trabalho de intervenção, e mesmo no consultório, embora no consultório eu preciso dizer o seguinte, o meu trabalho é clínico. Em última instância, muitas pessoas me procuram porque eu não estou conseguindo escrever, etc. O meu foco é que essa pessoa consiga escrever, etc. É claro que é. Mas meu foco primordial é a saúde mental dessa pessoa. Tá? Então, por exemplo, já teve atendimento que o atendimento foi encaminhado de forma que a pessoa desistiu do mestrado. E foi o mais saudável para ela naquele contexto. Tá? O que não é o que geralmente acontece. Então, nesse sentido, o que eu vou apresentar aqui são coisas que perpassam o tratamento, mas o tratamento não é rígido. As pessoas são diferentes, as pessoas te procuram para a escrita, mas a escrita está relacionada a âmbitos da vida dessa pessoa muito mais amplo, como eu vou tentar demonstrar aqui, etc. Mas, em termos gerais, um exercício que eu faço é mostrar concretamente que não tem como fugir do sofrimento com a escrita. Isso não significa que esse sofrimento vai ser interminável, etc. Mas que sofrer é parte do comportamento de escrever. E que quem a gente admira muito sofre com a escrita. Porque na minha pesquisa uma coisa que aparece bastante interessante é uma categoria de análise que se chama Só Eles Sabem. O que significa? Parece haver um certo pressuposto, e isso entre escritores, nós e aqueles que a gente admira bastante, de que os outros sabem escrever e de que há uma maneira certa de escrever, precisa, que não é a que eu possuo. Parece que haver uma certa recorrência dessa noção. Tá? Então, um esforço inicial é mostrar que, olha, esse é um senso equivocado e que todo mundo passa por ele. E aqui um caso que eu gosto muito é do Elias. O Elias teve uma resistência a escrever autobiografia, mas ele gravou uma entrevista autobiográfica enorme e foi publicada em forma de livro. E o entrevistador dele, ao longo da entrevista, fica insistindo ali para ele falar por que ele fez análise, por que ele fez terapia. E uma hora ele cede e diz: bem, respondendo ao entrevistador dele, a razão mais imediata pelo qual ele tinha ido para o psicólogo foi que eu escrevia muito lentamente. Sofria por não conseguir produzindo tudo, tendo muitas ideias. Ele continua: com frequência sou obrigado a reescrever 8 vezes a mesma coisa. E por último ele diz: só bem mais tarde fui pouco a pouco compreendendo que 90% dos jovens encontram dificuldade ao redigir seu primeiro trabalho de pesquisa importante. E às vezes acontece com o mesmo, com o segundo, o terceiro ou o 10º, quando se consegue chegar aí. Teria agradecido a alguém
se me dissesse isso na época. Evidentemente pensamos, sou o único a ter tais dificuldade para escrever uma tese ou outra coisa. Para todos os outros, isso se dá mais facilmente. É por isso que digo aqui, essas dificuldades são absolutamente normais. Essa é uma categoria de análise, estou mostrando só um exemplo aqui de um trecho, que vai aparecer de maneira recorrente. E aqui nós estamos falando do Elias, que já tinha publicado simplesmente a obra-prima dele, que é o Processo Civilizador. Ele tinha publicado 3 livros, quase uma centena de artigos. Ele tinha um senso muito concreto, e aqui eu não descrevo toda a entrevista, obviamente, de que ele não escrevia bem e que escrevia muito lentamente. Tem uma entrevista impressionante do Geertz, do antropólogo, que foi uma pessoa que estudou escrita na antropologia a vida inteira, no final da vida, quase no último, acho que penúltimo ano de vida dele, falando, eu tenho certeza que havia uma maneira certa de escrever, e eu nunca descobri ela. Então há um certo senso psicológico, que vocês compartilham que existe isso? A gente tem uma certa ideia de que há uma maneira de escrever, não é a minha, não é a que eu exerço. A produção internacional sobre o problema. E aqui é algo bem interessante. No meu trabalho, um exercício que eu estou fazendo de análise teórica é a diferença entre a produção nacional e a produção internacional sobre o tema. É claro que eu não sou capaz de abstrair isso em termos tão amplos assim, ainda embora eu acho que agora já está dando para acumular uma certa quantidade de leitura e análise desse material. Mas, eminentemente, eu vou apresentar aqui ponto a ponto as diferenças, mas a diferença é a literatura internacional sobre os problemas da escrita e sobre a saúde na pós-graduação, ela lida com a concretude dos eventos na pós-graduação. Então, estudam como as coisas acontecem concretamente. Principalmente processos informais, como acontece a informalidade na pós-graduação, que é o que a gente faz enquanto cientista humano quando a gente vai estudar qualquer fenômeno fora da universidade. Quando a gente vai estudar um grupo fora da universidade, que a gente está preocupado aí com a informalidade lá. Como é que as pessoas aprendem a serem líderes comunitários? A gente vai estudar a formalidade dessa aprendizagem. No âmbito acadêmico isso não acontece na literatura brasileira, no geral. Pra vocês terem ideia, a psicologia, um grupo importante da psicologia publicou, tem 2 anos, um livro sobre escrita acadêmica. Não tem um capítulo no livro sobre problemas psicológicos da escrita. Só são sobre aspectos formais. Tá? E a literatura internacional, principalmente a estadunidense, aí tem um elemento interessante para se pensar, ela é ampla, diversificada, ela é extremamente contraintuitiva na explicação de como a escrita funciona, principalmente a escrita acadêmica. A gente vai ver exemplos aqui durante a apresentação. Focada em processos tácitos e na aquisição de comportamento de paciência e resiliência. E uma coisa que me chama a atenção, e já uma comparação com essa organização mesmo, é que hoje toda grande universidade americana conta com setores para lidar com escrita e sofrimento psicológico. Eu tive a oportunidade de fazer uma parte da minha pesquisa de pós-doc nos Estados Unidos, e aí, acidentalmente, eu estava usando um arquivo na Universidade de Harvard, tinha um tanto de curso lá de verão de graça. Aí tinha 2 cursos de escrita. E aí eu assisti os 2 cursos, e o que me impressionou foi, eles têm programas e programas de acompanhamento à escrita de alunos na pós-graduação. Aí o meu pensamento foi automático. Aqui era o último lugar que eu esperaria que eles iam precisar prover o tipo de aluno que vem para cá. Tendo em vista que vai elite para lá. A elite econômica e elite cultural em grande medida. Então, essa já é uma diferença. A ideia de que escrever é algo a ser aprendido constantemente. Que eu acho que inexiste aqui. Né? Quando meu co-orientador vira para mim e fala, você não sabe escrever, ele está simplesmente desconsiderando que, primeiro, né, aprender é um processo. Aprender escrita sofre traumas. Você pode passar a escrever pior com o tempo e não melhor. Né? Para um psicólogo, isso é um pressuposto básico. Você pode piorar a sua escrita. Conhecimento não é aquilo que nossos pais falaram que a gente nunca ia perder. Não. Conhecimento é um processo psicológico. Todo processo psicológico está suscetível a traumas. Você pode esquecer, você pode distorcer e daí por diante. Tá? Então, não tem garantia.
Produção brasileira sobre o tema, quase inexistente. E aqui, gente, não é aquele quase inexistente, daqueles alunos que a gente vai orientar e fala pra gente, não tem nada sobre o tema na literatura. Você entra lá e acha 1 milhão de coisas. Não tem praticamente quase nada em termos de análise psicossocial mesmo. Tá? Tem muita coisa boa na educação, na letras, mas psicossocial não tem. Focado excessivamente no ensino de regras formais, absurdamente, né? Focado na culpabilização e no preconceito linguístico. O que significa? Que é o mais grave para mim. As poucas publicações nacionais e muitos livros de metodologia que vão tratar da questão da escrita, quase sempre, eu fiz um esforço de analisar introduções desses livros, quase sempre vão começar esse livro dizendo o preconceito linguístico mais básico no Brasil. As pessoas não sabem escrever. Né? Então há uma reprodução ali de preconceitos linguísticos muito batidos no Brasil. E aqui tem uma questão ainda para se pensar no Brasil. Né? A história da literatura mostra, principalmente a história da escrita, mostra pra gente algo muito complicado, e da leitura. Quanto mais violenta a colonização de um país, mais o sentimento dessas pessoas desse país de que eles não dominam a língua materna. E eu não estudei não tem nenhuma pesquisa comprovando isso, mas talvez seja fácil abstrair que se há algo que todo brasileiro compartilha, é a ideia de que ele não sabe escrever direito e que ele não domina o português. É um país com preconceito linguístico muito exacerbado. E se a gente pensar que o mundo da academia exige e é necessário mesmo um controle das regras formais, a escrita acadêmica exige, embora a gente pode pensar em termos de variação, criação, etc., eu diria que esse preconceito linguístico ele é exacerbado no ambiente da pós-graduação. Tá? É óbvio que a gente vai pensar aqui qual que é a função disso em termos de hierarquia social, em termos de controle social. Qual que é a função de alguém falar para você que você não sabe escrever? O que se estabelece na relação entre essas duas pessoas? Ou grupos? Né? Desconsidera radicalmente os processos de aprendizagem tácita e controle social da escrita. Como é que isso aparece? Isso aparece, por exemplo, quando um aluno ou uma aluna vira para o orientador e diz, orientadora, eu não escrevo assim, eu preciso escrever assim antes de escrever assim. E aquilo não é aceito, então você escreve errado. Então, por exemplo, eu, Robson, eu só consigo escrever se eu escrevo sem controlar a minha escrita totalmente antes. Tem pessoas que não precisam. Eu preciso escrever errado antes de escrever certo. Eu preciso, sem chance. Eu nunca teria escrito minha dissertação, minha tese, meu livro, se eu não fizesse isso. E o meu orientador não tolerava isso. E a gente vai ver como isso pode prejudicar absurdamente a escrita. E todo mundo tem estratégias. Tem um processo muito triste na aprendizagem da escrita. Isso acontece da infância até a idade adulta. Todos nós aqui já desenvolvemos estratégias, conscientes ou inconscientes, para escrever de maneira que é compatível com a nossa forma, com a nossa história de vida, e a gente possivelmente abandonou ela achando que ela era errada, porque nos disseram que tinha uma maneira certa de escrever. Okay. O título desse slide aqui é Por que você não escreverá como aquele francês? Esse título surge de um atendimento muito específico, que vai aparecer lá na frente, de novo, como estudo de caso, de uma desconsideração, e aqui a gente entra num aspecto mais específico de como os cientistas humanos lidam com a escrita. A nossa escrita, a nossa ciência é extremamente colonizada. De antemão, já é um fato, consciente ou inconsciente também, que a gente tenta emular a escrita principalmente europeia. Concordam? Só que isso produz um problema grave. O primeiro e mais óbvio de todos é que a gente não é europeu. O segundo, que é à medida que a gente está emulando, a gente está confirmando, em termos de um senso, inclusive não verbal, né, psicológico, de que a gente nunca vai alcançar aquele padrão, porque ele não foi instaurado pela nossa cultura. Então, esse é um grande problema. E é um problema também porque a nossa autoestima intelectual já é muito baixa. Né? Tem esse estudo da Pinheiro e Trigo, que é um estudo
latino-americanos sobre colonização da ciência latino-americana, e ela mostra algo muito grave, que cientistas e pesquisadores latino-americanos, é um questionário gigantesco que elas aplicam em vários países da América Latina, acreditam mais em habilidades pessoais, em meritocracia, do que cientistas e pesquisadores estadunidenses e europeus. O que significa? Que a gente acredita mais que a habilidade é algo pessoal, é individual, do que ela é produzida, do que ela é construída socialmente. A gente falando isso aqui agora, dificilmente alguém discorda disso. A questão é que quando a gente vai lidar de fato com a produção do conhecimento, a gente vangloria quem parece que conseguiu as coisas, independente de condições sociais para isso. E uma coisa que talvez a gente desconsidere, e aí entra outra coisa também óbvia que a gente desconsidera. Eu falo que minha apresentação é do óbvio, eu não estou falando nada de novo na minha apresentação. Produzir conhecimento é um comportamento de alta performance, como é ser um atleta. Só que a gente espere que aconteça naturalmente. Nenhum atleta espera que um movimento de um salto dele vai acontecer naturalmente. A gente acredita e espera, por exemplo, que a nossa escrita deveria ser naturalmente perfeita, boa, igual a do Foucault. Não sei se a do Foucault era boa, mas igual a dele, né? Ou do Lacan. Então, para pesquisadores de países periféricos, talvez escrever seja concebido como mais natural um dom do que para o estadunidense e o europeu. Tá? Não por acaso, americanos e europeus investem tanto no ensino de escrita na pós-graduação. E aqui há um certo pressuposto de que o silêncio que perpassa a universidade brasileira sobre o problema da escrita, ele é sintoma. Por que a gente não fala disso, sendo que nesses contextos a escrita é deslocada para a centralidade da formação das pessoas? A gente trata a escrita como algo secundário, quando no máximo. Quer prova disso? Tem a pergunta clássica, né? A resposta clássica do aluno de mestrado e doutorado. Quando você pergunta ele, ou aluno, né? Quando você pergunta, e aí, como é que está o mestrado, o doutorado? Ah, tá beleza, só falta escrever. Você só falta escrever. Olha a ideia, só falta escrever, como se a escrita fosse, de fato, uma última coisa, né? Então, assim, na minha perspectiva, pensando na literatura sobre o tema, a escrita tinha que ser deslocada para a centralidade da formação. Ok. Outro elemento que eu levanto na minha pesquisa é que a gente, principalmente aqui, gente, eu estou cada vez mais afunilando minha apresentação para os problemas da escrita e da vida acadêmica na humanas, tá? E nas sociais. Uma categoria que eu elenco a partir da leitura de um livro do Becker, que é um livro sobre escrita que foi publicado, a primeira tradução de um livro sobre a análise social da escrita na academia, publicado no Brasil, que é um livro de 30 anos atrás, foi publicado agora em 2015. O Becker elenca algo que eu vou tentar desenvolver em termos de análise, porque ele só elenca lá, que a incidência da divisão social do trabalho implica na vida acadêmica e no processo de escrita. Parece estranho dizer isso, né? Como assim a incidência da divisão social do trabalho vai implicar na minha escrita? Vai implicar em que sentido? Divisão social do trabalho clássica lá. Trabalho intelectual, trabalho material. O trabalho intelectual tradicionalmente é visto como um trabalho que exige força. Como é que a gente vê as elites intelectuais? Como pessoas que fazem o que elas fazem naturalmente. Elas escrevem naturalmente, elas admiram a obra de arte naturalmente, elas conhecem do vinho naturalmente, né? Elas conhecem de literatura naturalmente, né? Elas se vestem bem naturalmente, e daí por diante. Enfim, a gente sabe facilmente que esse natural foi construído através de processos intensos de formação, principalmente informal. Se a gente pensar, a elite intelectual, principalmente europeia,
A gente pegar o caso, a análise do Bourdieu sobre isso. A criança desde nova está sendo treinada. E isso se torna natural, sim. A gente vai ver como natural. Né? Vai ser tão espontâneo que a gente vê assim. Trabalho material. O trabalho material exige o quê, gente? Força, sujeira, subalternidade. Cientistas humanos querem se ver em que lado da divisão social do trabalho? Do lado material ou do lado intelectual? Do lado intelectual. A gente quer se ver do lado intelectual. Né? O Becker vai dizer sobre isso. Pensamos a escrita como uma atividade mental, conceitual, lidando com ideias e emoções. Isso condiz com a distinção tradicional entre trabalho mental e trabalho físico, entre cabeça e mão. As pessoas que trabalham no intelecto ganham mais, usam roupas mais limpas e moram em bairros melhores. Em outras palavras, o trabalho intelectual é uma atividade de classe social mais elevada do que o trabalho manual e braçal. Pessoalmente podemos não acreditar nisso, mas como outros itens cultural, é algo que todo mundo sabe, portanto assim funciona a sociedade. É inevitável saber que todo mundo pensa assim. E o Becker ainda vai complementar dizendo o seguinte: qual que é o grande problema de se colocar do lado do trabalho intelectual? É cair na cilada de que a escrita não é um trabalho físico, manual, material, concreto. Né? Quando vocês ficam lá esperando a inspiração para escrever, o momento ideal para escrever, a motivação, vocês estão agindo, a incidência da divisão social do trabalho está agindo sobre vocês radicalmente. Né? Vocês estão tentando apagar o operário que há em vocês. E eu estou falando isso brincando, mas aqui tem um grande problema, porque em última instância, algo que a gente não pensa sobre a pós-graduação é por que a gente entra nela. E se tem um elemento pelo qual a gente entra na pós-graduação que é muito duro assumir, a gente teria que assumir para de fato refletir e controlar os efeitos disso, é que a gente quer se distinguir socialmente. Em especial na humanas. Há um processo de distinção social. Isso é algo duro de lidar, porque isso está no polo onde a própria ciências humanas critica, que é a hierarquia. Né? Aqui a gente esbarra com a direita. Né? Quando a gente assume que a gente é tão diferente, que tem algo de especial. Né? E isso é tão evidente na humana que as pesquisas sobre comportamento de escrita vão mostrar algo bizarro. Escritores de ficção lidam com a escrita de maneira mais material do que escritores da humanas. Escritores de ficção tendem a pensar a escrita mais como um trabalho do que a gente. A gente está fugindo da ideia de que isso aqui é um trabalho. Tem uma fuga aqui. Vou agora, primeira vez, inserir um elemento autoetnográfico. Isso aconteceu, esse elemento foi muito forte na minha formação, num episódio bem específico. Né? Quando eu estava aqui, eu fiz o mestrado aqui, na psicologia. E minha história de vida, grosso modo, eu trabalho desde os 13 anos. Meu primeiro trabalho foi aqui no FMG como office boy da Cruz Vermelha. E hoje eu estava lembrando disso porque meu primeiro trabalho aqui foi tirar xerox de dissertações e teses daqui da Humanas. E era muito legal fazer isso. Assim, eu conheci pessoas legais, ficava lendo os resumos que eu não entendia nada, somente os de psicanálise, eu adorava. E então entro na graduação já com uma história de trabalhador. E estudei na PUC. E eu acho que para quem faz graduação fora das instituições federais, principalmente as grandes, isso daqui parece ser um universo muito inalcançável para quem está fora daqui, principalmente o universo da pós-graduação. Para quem está aqui, acho que nem tanto. Né? Então, acabo minha graduação lá, foi muito bem feita a minha graduação, gostei muito, e entro no mestrado aqui. E entro, obviamente, com muito medo de como vai ser minha vida, como eu entrei no FMG, tô fudido. Né? E aí fico ali o primeiro semestre martelando como eu vou conseguir lidar com aquele universo ali. E aí eu tomo a decisão mais óbvia que eu poderia tomar, que era inevitável. Eu vou agir como eu sempre agi, como um trabalhador.
Na verdade, eu nem tomei a decisão, assim eu agi. Então, eu acordava e ia trabalhar. Então, tinha horário, tinha que ter horário, tinha que acordar, tinha que escrever, tinha que revisar. E com isso acontece algo que eu não sabia, né? Eu acabei muito antes do prazo do meu trabalho. Então, assim, no final do ano tinha qualificação, todo mundo entregou um projeto de qualificação, eu entreguei 90% da pesquisa pronta, achando que aquilo era normal. Achando que era normal, tipo, porque eu estava trabalhando, eu nem tinha muito tempo de participar das coisas, participava do núcleo ali, mas não tinha muito tempo. E aí aparece a distinção. E aí eu começo a experimentar um sentimento que eu só fui compreender ele anos depois estudando isso, que era o sentimento que minha pesquisa era rasa, de que eu não tinha me aprofundado muito bem. Mas isso foi controle social. E como isso se deu? O ambiente me sinalizou isso, né? Então, começou a ter ali punições não declaradas da minha eficiência. E não era eficiência, eu fiz as coisas no prazo, entendeu? O fato de eu ter feito no prazo, começou a ter punições não declaradas. E como elas surgiam em formas de quê? De piadas, brincadeiras, classificações da minha pessoa. Tipo, mas o seu trabalho é mais simples, né? Não, eu tenho que formular muito, refletir muito, porque só assim eu vou conseguir escrever algo complexo. E daí por diante. E aqui eu tenho a passagem, né, do meu diário, desse contexto, tá? Pra gente tentar pensar. Então, dia 27, 24 de 10 de 2007, 11 horas da noite, um dia depois de uma reunião onde eu apresentei essa pesquisa já bem desenvolvida para os meus outros colegas de mestrado e doutorado. Terminei a primeira versão da minha pesquisa e apresentei outra no núcleo. Mas de alguma forma isso não foi bem recebido, não sei ao certo por quê. Na reunião do núcleo ontem, quando falei que minha coleta e descrição dos resultados já estava pronta e escrita, as pessoas nitidamente se assustaram e interjeições faciais e verbais não faltaram. Ouvi coisas dos meus colegas como: sua pesquisa é mais simples, né? Então é mais fácil. Eu preciso ainda de muita reflexão e aprofundamento. O Robinho é obsessivo, né? Entre outras coisas. Ouvi também dos professores. Ouvi em tom misto de ironia e sarcasmo. O Robinho é muito eficiente. Eu não revisei o diário. E de outra pessoa, outro professor. Eu já falei para as pessoas aqui fazerem pesquisas mais simples também, mas insistem em tentar fazer coisas complexas. Continuando. Ontem ainda, durante a reunião, uma colega fez um comentário que supõe ter sido para mim. Logo depois que terminei a apresentação dos resultados da minha pesquisa para o grupo e me sentei para ser arguido, ela, né, se dirigiu, na verdade ele era ela, um olhar furtivo para a janela, como se falasse para o ar, e disse para todos escutarem: é triste perceber como havia pessoas se vestindo tão dentro da norma naquele núcleo de pesquisa. Como eu era a única pessoa ali com uma roupa formal, um uniforme, que meu trabalho formal me exigia, apenas posso supor que falava para mim. Tive insônia e meu sono e meu bruxismo voltou a atacar essa noite depois de anos. Não estou conseguindo olhar para a minha dissertação como havia planejado para hoje. Sei que devia ter falado algo na hora, mas não falei. Aqui aparece um elemento para mim, vou sintetizar essa parte assim, que ela é cômica, mas eu acho que é uma comicidade triste. Porque no contexto ali, o que eu fiz foi agir como a minha história de vida tinha me ensinado, né? E eu estava num grupo de pesquisa que é muito afeito ao comunismo, ao operário, que eu também sou, ao proletariado. E eu era de fato o único proletariado do grupo ali. E fui punido por isso. Então, de fato, algo de proletariado meu ali não poderia aparecer. Porque eu não tive sofrimento. E a gente vai ver por que o sofrimento é tão reforçado, às vezes, em termos de romantismo, e tão apagado em termos de concretude de existência.
Então tem um tipo de sofrimento que aparece que ele é aceito, mas tem um outro que ele é pagado. Então acho que exemplifica bem, né? E aqui eu tiro da literatura, né, para ter mais respaldo do que o meu diário. Um exemplo da escrita como uma atividade material, ou assumindo como proletariado da escrita, de uma análise de uma entrevista biográfica, autobiográfica, né, do Luiz Rufato. Todo mundo aqui conhece o Luiz Rufato? O Rufato é um escritor mineiro, né, grande nome da literatura hoje no Brasil, e tem uma história de operário, né? O Luiz Rufato era torneiro mecânico. E aí ele foi perguntado... O quê? O pai dele pipoqueiro, a mãe dele lavadeira, né? Era John. E aqui essa entrevista, inclusive, eu assisti no episódio, foi aqui em BH. Ele vai dizer o seguinte, quando ele é perguntado, né, como é que ele lida com o cotidiano dele da escrita, sempre aparece em entrevista com escritores. Ele vai falar assim: como tem para mim que a figura do escritor não tem a menor importância, o que importa é o trabalho, é o livro que resulta desse esforço, então não tem nenhuma sacralidade em relação ao texto. A figura glamourizada do escritor é uma invenção da elite. Uma boa parte dos meus colegas de ofício reforça intencionalmente essa imagem do escritor como uma pessoa diferente, como alguém que tem contato com alguma coisa que você não tem. Por que, afinal? Por um lado, essa posição te dá poder sobre o outro, por você ser diferente e não ser igual. E por outro lado, sem que esse autor saiba, ele está atendendo aos interesses de quem não quer que mude absolutamente nada. Eu trabalho todos os dias, de 7 da manhã até o meio-dia, meio-dia e meia. Aqui é uma radicalidade de um escritor se assumindo como operário. A gente poderia fazer uma análise crítica disso daqui também. Tem um resquício aqui de esforço individual na fala dele, mas vamos só pensar a radicalidade de alguém do mundo da literatura ficcional, ou seja, quem escreve romance, falando do cotidiano dele como escritor. Agora a gente vai pro inverso disso. A escrita como atividade intelectual e pura distinção social. Ferreira Goulart ou escrever acaso e pura inspiração. Nessa mesma série, ele recebe a mesma pergunta e responde: eu jamais tive pressa para trazer a público os meus trabalhos. Além disso, eu não planejo as coisas. A minha poesia simplesmente acontece. Jamais fiquei pensando algo do tipo: vou escrever um livro sobre tal tema. Nunca. Isso não significa que proceder assim seja algo errado. Mas comigo, o elemento de distinção, é diferente. Por exemplo, o poema nasce quando sai à noite e sinto o cheiro do jasmim. Ou então, como me ocorreu outro dia, eu levantar da poltrona e escutar um claque, quando meu fêmur bateu na bacia. Eu logo pensei: nossa, eu tenho osso? Sou um osso? Quem sou eu? Esse osso aí também sou eu? E assim nasceu o poema Acidente na Sala. Meu objetivo aqui não é de forma alguma fazer jossa da explicação dele. A questão é que a explicação dele tem um elemento de total distinção social. É claro que é possível ele ter saído à noite, sentido o cheiro do jasmim, ouvido o claque do fêmur dele e criado a poesia. Mas aí já é uma pressuposição teórica, eu presumo que teve condições para ele ser capaz de ser uma pessoa sensível para isso. Só que há esse apagamento. E nós, pelo menos na minha pesquisa, com alunos de mestrado e doutorado, alunos de pós-graduação em humanas tendem a se posicionar em qual lado? Do Luiz Rufato ou do Ferreira Goulart? Do Ferreira Goulart. Tendem a se posicionar radicalmente desse lado. Aqui então eu já vou entrar na parte mais psicológica do tema. Depois tentar entrar numa dimensão individual com exemplos. O conceito de bloqueio da escrita, né? O conceito de bloqueio da escrita, ou esse sentimento que todo mundo experimenta de não conseguir escrever, não é um conceito novo, tá? É um conceito muito vago, mentalista, né? O bloqueio da... Por que você não escreve? Porque eu estou bloqueado. Por que você está bloqueado? Porque você não escreve. Então não explica, né? Mas ele parece dizer de uma série de sintomas que a gente compartilha. Ansiedade, medo, incapacidade mesmo física de escrever, né? Excessos de pensamento, de rejeição, de crítica, de avaliação, autocrítica. Tudo isso daí estaria dentro do que a gente chama de bloqueio da escrita. Tá?
compreender um pouco a origem do bloqueio da escrita tem muito sentido, porque a gente vai ver que tem implicações diretas na nossa vida, em termos, vamos dizer, de transmissão cultural do que é escrever na humanas. Então, o conceito de bloqueio da escrita tem uma história interessante. Primeiro que ele não é um conceito tão antigo assim. Até o século XVIII, final do século XVIII, você tem raríssimos relatos de escritores e escritoras que vão falar que não conseguem escrever. Quando aparece esse tipo de relato, ele sempre aparece como algo que a pessoa está tentando resolver, como algo racional. Tá? Só que a partir do final do século XIX e principalmente ao longo do final do século XVIII, desculpe, e ao longo do século XIX, a ideia de bloqueio criativo se espalha na Europa, né? E surge como? Surge no centro do movimento romântico alemão e inglês. Grosso modo, não domino essa temática historicamente, mas grosso modo, uma das premissas do movimento romântico é que a criação tem que vir como parte da força da natureza, nesse caso, humana. Tá? Você não pode planejar escrever algo. Se você está planejando, isso é muito racional. O movimento romântico é um movimento de crítica ao racionalismo. Então surge ali, na Europa, uma série, somente a Alemanha e a Inglaterra, uma série de manifestos românticos. Tá? Um muito famoso, está até disponível na internet, que é lindo, inclusive, é a defesa da poesia. Vamos ler só uma partezinha dele para a gente pensar como isso foi transmitido culturalmente, como surge. Um homem não pode dizer, vou escrever poesia. A poesia é uma influência invisível, como um vento inconstante, que mais ou menos sopra seu conteúdo para dentro do poeta, e tudo que ele tinha que fazer era esperar. É difícil a gente pensar uma ideia mais cruel do que essa. Não por acaso, a história da literatura mostra algo bem interessante, que é a quantidade de poeta que conseguiu escrever o primeiro livro e não conseguiu escrever mais nenhum e se suicidou por causa disso. Porque havia de fato, e há ainda dentro de nós algo resquício de sujeito romântico, de que a escrita só teria valor se ela surgisse desse estado psicológico complexo de conflito. E a gente vai reproduzir isso, inclusive a psicologia vai ser uma grande responsável por reproduzir essa imagem, a psicanálise vai reproduzir muito essa imagem do escritor como alguém tem algo inconsciente, para dizer, não que não tenha, mas radicaliza isso. Notícia ruim. A gente vive no ápice, talvez, dos problemas da escrita. Essa análise, vamos dizer que ela é um pouco fraca. Esse é um mecanismo do Google, recente, acho que ainda é tão antigo, que você mapeia no Google Books, obviamente o Google Books e o Google Acadêmico não rastreia toda a produção mundial, mas ali vamos dizer que tem algo de representativo, palavras-chave presentes na literatura acadêmica. E a palavra-chave ali é bloqueio da escrita entre 1900 e 2008. Você começa a produção, a recorrência dessa expressão na literatura em meados da década de 40 e é crescente até a atualidade. A gente pode pensar duas coisas. Não dá para fazer uma análise aí muito boa não, porque não tem dados para isso, para interpretar tão bem. A gente pode pensar duas coisas. Primeiro, aumentou a população mundial de escritores e escritoras. Pessoas escrevem mais hoje. Segundo, é que talvez de fato as pessoas tenham mais problemas para conseguir escrever hoje do que no passado. Ou talvez seja as duas coisas. O fato é que é um tema que está crescendo na literatura, né? Significa então ter uma preocupação com isso. O grande problema é a grande massa de literatura sobre bloqueio da escrita ela é autobiográfica. Isso é um problema. Entre aspas, é um problema. Por que é um problema? É um problema porque experiências individuais não são capazes de produzir boas generalizações. Não por acaso tem e-books muito vendidos no Amazon, por exemplo, muito mesmo, assim, milhares de cópias vendidas, que é baseado na experiência individual. E aí, como psicólogo, você vai ler e você vê, puxa, isso serviu para essa pessoa, não serve para aquela que eu atendo, não serve para mim. E muito pautada em ideias românticas, bastante, tá?
Mas vamos dizer que talvez então a gente estaria no ápice dos problemas da escrita. Isso é um fato. Como que a psicologia, entrando no meu campo, entra nisso? Como que a psicologia entra no debate? Como sempre, de maneira muito desastrada, né? Eu sou professor de História e Epistemologia da Psicologia e metade da minha disciplina é para mostrar que a psicologia entrou em todos os debates que ela entrou ao longo do século XX, geralmente corroborando o status quo, né? A psicologia é uma ciência muito conservadora em sua raiz histórica, tá? E no caso do tema, ela produziu um dano, acho que vou discutir aqui rapidamente, por causa de um autor muito específico, muito famoso, que é o Bergler. O Bergler é um psicanalista americano, que durante meados da década de 30 até a década de 60, ele foi um analista de escritores em Nova York, muito famoso. E ele escreveu um livro que chama O Escritor e a Psicanálise. É um livro daqueles que a gente pensa assim, todo mundo já teve experiência com algum tipo de livro, que é como um livro pode ser tão bom e tão ruim ao mesmo tempo. É um livro muito bom, que ele mostra os exemplos de intervenções de atendimento, mas o uso que ele faz da psicanálise é muito tacanho. E ele reproduz exageradamente premissas românticas. Então, por exemplo, ele reproduz a ideia mais romântica de que pessoas normais não são impelidas a escrever. Só é impelido a escrever quem é muito neurótico, no mínimo. E esse livro fez muito sucesso. Tem essa passagem aqui, né, que representa isso. Pessoas normais simplesmente não se sentem impelidas a escrever. Em 20 anos de prática psicanalítica, o mais deprimido e lamentável de todos tem sido os escritores. Então ele acaba reproduzindo uma ideia de um certo vínculo entre psicopatologia e escrita. A imagem do escritor como alguém que tem algo doentio nele, o que não tem prova nenhuma. A porcentagem de escritores famosos que tiveram psicopatologia comparado com a porcentagem da população em geral é a mesma ou um pouco menos. Então é outra falácia romântica e de distinção social, produzindo a ideia de que o escritor tem algo que as outras pessoas não têm, mas que tem um demônio dentro dele. Não tem prova nenhuma disso. O que acontece, obviamente, escritores é um trabalho isolado em grande medida. Um grande problema da escrita: isolamento. É uma prática privada. Ninguém nunca viu um escritor escrevendo, concordam? O que vocês veem? Vocês veem o produto da escrita. Esse é um grande problema. E a gente toma o produto como a primeira versão. A gente acredita que aquilo ali saiu daquela forma. O Max Perkins foi o maior editor da história da literatura, que é um americano, que editou Hemingway, editou Fitzgerald, mas a geração ali da primeira, os principais escritores americanos e escritoras da primeira metade do século XX, tem uma biografia sobre ele premiada, biografia histórica, que mostra que todos os grandes livros da primeira metade do século XX que ele editou foram no mínimo 40% alterados por ele. Por exemplo, o Gandhi Gadsby mesmo, ele fez o Fitzgerald cortar 40% do texto. Há no mundo da literatura ficcional um esforço muito grande de exposição do trabalho em construção. E é interessante, o Hemingway, por exemplo, eu acho as entrevistas do Hemingway são muito boas. Porque numa entrevista ele fala: eu não mostro o meu trabalho para ninguém, só quando ele está pronto já. E aí você vai em cartas dele, publicada, ele escrevia 10 páginas e enchia o saco de meio mundo para ler já as 10 páginas e dar opinião. Então não trabalhava isolado como ele projetava publicamente. Na informalidade ele nunca trabalhou isolado. E escritores acadêmicos trabalham excessivamente isolados. Isso aparece de duas formas, tanto da parte do aluno quanto da parte do orientador, orientadora. O aluno quer entregar aquilo que já está bom, e às vezes o orientador só aceita a versão final, que é um grande problema. A tolerância ao processo, talvez seja um grande problema para lidar na pós-graduação. Então vamos lá. O que acontece na pós-graduação em termos de escrita que a gente sofre tanto? Primeiro, a escrita na graduação não te define. Você pode até produzir lá reconhecimento. Você pode ser um aluno que tem um certo destaque ali por causa da sua escrita. Mas você passa batido na sua graduação, independente da qualidade da sua escrita. Você passa.
90% dos seus trabalhos você vai fazer na noite anterior, entrega, né? Quando você faz. Você não recebe feedback nenhum de trabalho, mal você recebe um ou outro ali, porque não dá. Como é que você vai dar um retorno? Eu sou professor, como é que eu dou retorno às vezes 50 provas escritas? Meu retorno é muito superficial, né? Então assim, primeiro elemento, você passou 4, 5 anos na sua vida sem a escrita te definir. Do dia para a noite, você entra no mestrado e vira uma chavinha automática no qual a escrita vai te definir. Na verdade, você está ali para escrever. Seu produto final não vai ser uma nota de uma prova, vai ser avaliação de um trabalho escrito. Então tem uma mudança radical da pós-graduação para a graduação, pelo menos no modelo qual a gente vive no Brasil. E a maioria de nós talvez experimentou. É claro que sempre tem a possibilidade de ter alguma experiência aí, de alguma universidade, algum grupo fazendo alguma coisa diferente. Então não é a sua escrita que define quem é você na graduação, mas será, né, isso que vai te definir na pós. A distância entre a expectativa do que é a pós-graduação e o que a pós-graduação realmente é. Em termos clínicos, para mim, isso é muito forte. Tem uma distância muito grande. E não é uma distância sempre do negativo. Mas há uma distância. E o que me impressiona é que essa distância acontece mesmo com estudantes que viviam como iniciação científica dentro de programas de pós-graduação, como parte de grupos de pesquisa. Há uma distância exagerada. E a distância talvez tenha a ver com o fato de que a pós-graduação ela não vai produzir uma distinção social, principalmente da humanas, como a gente esperava. E a hierarquia aumenta quando você vai para a pós-graduação, ela não diminui. Tem um aumento de hierarquia, isso é muito factível. Entre as instâncias, entre professores, entre tipos de pesquisador, etc, etc. A hierarquia vai ficando cada vez maior. Então, assim, tem um gap gigantesco entre o que as pessoas esperam que vai ser a pós-graduação e o que ela é. Agora, isso não significa que necessariamente seja negativo. Assim, tem uma pergunta que às vezes aparece para mim quando eu estou fazendo a apresentação, que é: como que as pessoas começam então a melhorar? Eu não vejo um padrão, as pessoas são muito individuais no atendimento clínico. Mas tem um certo padrãozinho, que é: as pessoas começam a viver a pós-graduação de maneira mais saudável quando elas assumem que aquilo não é um trabalho. Que elas não estão num lugar tão especial como elas achavam. Que aquilo ali é especial, mas não é aquilo tudo, é um trabalho. Elas começam a escrever melhor, elas começam a desenvolver melhor. Isso é... E ao mesmo tempo tem um desencanto. Então um processo que acontece muito é quando as pessoas voltam a escrever aquilo que elas estavam querendo escrever, elas: nossa, eu estou conseguindo escrever, mas nem estou sofrendo. Tem um certo desencanto com a ideia de que estão conseguindo escrever. Parece estranho, mas acontece. E por último, há na pós-graduação uma radicalização de um dos maiores problemas da educação mundial, que é a troca é a manutenção da seleção ao invés da instrução. O que significa? Se tem algo que dificilmente qualquer pessoa vai discordar sobre o mundo educacional, é que o mundo educacional ele não instrui. Ele seleciona quem aprende sem a gente saber como ele aprendeu. Você vê as pesquisas sobre educação básica, com crianças em escolas públicas, todos vão mostrar quem são os melhores alunos. São aqueles que os professores não sabem como eles são os melhores alunos. E esses alunos recebem atenção, investimento afetivo, investimento instrucional, enquanto a grande maioria que a gente não sabe porque eles não conseguem aprender, vai continuar assim. Isso se radicaliza na pós. Quem já chega na pós dominando habilidades que a gente espera que um aluno de mestrado, doutorado tenha, ele vai ser muito reconhecido, muito reforçado. E o resto vai se manter na condição de se vira nos 30, embora eu acho que o se vira nos 30 tem que existir em alguma medida, mas ele acontece em demasia. Acontece em demasia a ideia de que a gente deveria ter habilidades que a gente não deveria ter. Ou que não poderia, ou a ideia de que isso tem que ser 100% independente do contexto, Ou seja, isso tem que aparecer de uma força de vontade individual, etc. Tem que dizer que é complexo de discutir, porque isso envolve questões políticas e institucionais.
Mas a pós-graduação radicaliza isso. Quem já chega lá sabendo que era para saber mais ou menos vai ser muito reconhecido e o resto não vai ter instrução. Eu fiz um levantamento de quantos programas de pós-graduação no Brasil hoje tem disciplinas de escrita. Nos últimos 2 anos eu achei 4. E os 4 eram de aspectos formais. Então aí não tem uma preocupação com a instrução. Quem que é vítima do sofrimento? Aqui eu vou já dar uma adiantada já para encaminhar para o final da apresentação. Todo mundo é vítima do bloqueio da escrita. Já ia dizer para levantar a mão. É, quê? Já ia dizer para levantar a mão nessa pergunta. Não, assim não precisa, né? Todo mundo vai sofrer. E aqui tem uma variação muito grande. As pessoas às vezes conseguem, por exemplo, escrever um capítulo e não conseguem escrever de forma nenhuma outro. Consegue escrever um artigo sobre um tema, mas não consegue escrever outro. Consegue escrever